Olá, pessoal. Temos notícias novas aí, notícias bombásticas. Vamos ver aí a fala do Paulo Guedes, como ela contradiz o Bolsonaro. Vamos ver um trecho aqui e aí vamos entrar na notícia lá. Também depois a gente vai mostrar qual é a melhor alternativa para se evitar os problemas que estão acontecendo aí, de acordo com essa notícia que vocês vão ver aí. Primeiramente, vamos ver esse trecho aqui do Paulo Guedes falando. Por que o Brasil não consegue privatizar? O governo brasileiro tem 1 trilhão de ações em valor de empresas estatais. Tem 1 trilhão e 200 bilhões em ativos imobiliários. 2 trilhões e meio, quase 3 trilhões em recebíveis. Então, é um Estado com muitos ativos na mão. Eu vou dar um exemplo só para ficar... Antes de seguir com a fala do Paulo Guedes, eu vou aqui passar um pouquinho das notícias de hoje, né? Isso aqui, primeiramente, não é a notícia de hoje. Essa aqui, primeiramente, está falando sobre o Paulo Guedes e o Bolsonaro na época que eles estavam defendendo as privatizações, né? Aí tá aqui aquela coisa que ele falou de vender as praias, né? Privatizar as praias, né? Para tirar os pobres lá, com a desculpa de que isso ia capitalizar o governo, né? Aí outras defesas de privatização dele, né? Defendendo a privatização do Petrobras, Eletrobras. Na verdade, ele defendeu a privatização de tudo. Eu passo isso aí também para vocês verem. Ele queria privatizar tudo que ele pudesse. Depois a gente vê alguns dos problemas quanto a isso, né? Aqui está falando sobre a privatização também, né? E vamos lá para a notícia de hoje, né? Olha lá, refinaria privatizada do Amazonas vende gás 72% mais caro que a Petrobras, né? Isso daí é bem interessante porque é previsível. Vocês podem ver que o que é uma privatização. A gente está falando em privatização, a gente está falando em grandes empresas públicas, né? Porque, é claro, ele não quer privatizar, não tem uma lojinha de esquina para privatizar. Quem vai ganhar com isso são os ricos, os poderosos, ligados ao governo, né? Ligados ao rei. Assim como vocês podem ver, antes de passar umas outras aqui, eu vou lá para aquela bem polêmica, né? Que aconteceu lá no governo. Banco do Brasil cedeu carteira de 2,9 bilhões ao BTG, sem devidas justificativas. Essa notícia aqui, que era para o banco que era do Paulo Guedes, né? Que o Paulo Guedes fundou, né? Foi cedido, segundo a notícia, sem justificativas, de uma forma bem estranha. Assim que acontece a privatização. E qual é o grande problema aí da privatização? O grande problema é o seguinte: a gente tem uma situação em que, na privatização, as grandes empresas elas tendem a ter um monopólio, né? Ou é um cartel, ou é um oligopólio, mas muitas vezes é um monopólio, como a Petrobras, é praticamente um monopólio. Aí ele quer privatizar isso. O que vai acontecer com isso? O monopólio que era do Estado, monopólio que é ruim, capitalismo público não defende monopólio, vocês vão ver depois, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas o monopólio da Petrobras, por exemplo, da Eletrobras, de várias outras empresas, passando para o setor privado, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aí, dessa notícia aí. Vamos voltar ali na notícia. Refinaria que foi privatizada, vende gás 72% mais caro que a Petrobras. Então, se você privatiza a Petrobras, o que vai acontecer? A Petrobras vai vender muito mais caro, porque as pessoas vão ter que comprar da Petrobras. O Estado, ninguém ganha com isso, o consumidor perde, o povo perde, todo mundo perde, só quem ganha com isso é o cara que comprou a empresa. E os políticos, é claro, que venderam, que também vão ganhar sua propina por trás. Mas, naturalmente, o cara que comprou vai ficar muito rico. É o caso do que aconteceu na Vale, né? Comprou, os caras se tornaram extremamente ricos e poderosos. Isso é o que acontece com
todas as privatizações. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma outra notícia que saiu também muito interessante. Com exceção da Bahia, diesel e gasolina estão mais baratos no Brasil do que no exterior, segundo a associação. O que é que essa notícia tem aí? O que que ela significa? Com exceção da Bahia. Por que com exceção da Bahia? Aí a gente volta ali. O que que aconteceu com a Bahia? Quem lembra aí? Foi onde se vendeu, né? Então, vamos ver se na notícia está falando esse detalhe aí. Vamos ver. Passados, redução da refinaria da Petrobras de combustível. Bahia, única unidade privada relevante do país. Exatamente, a notícia está sendo honesta, está falando que foi aquela que o Bolsonaro conseguiu privatizar. Na Bahia, privatizou, e aí é a única que está sendo aqui justamente o combustível mais caro do Brasil. É a única que não está sendo o diesel e gasolina mais barato quanto das outras. Essa mesma notícia, para não falar que essa aí é a mídia que está manipulando e tal, está saindo em todos os lugares. Brasil, gasolina e diesel estão mais baratos no Brasil do que no exterior. Bahia é a exceção, Estadão, né? Aqui, Infomoney também colocou, né? Vocês podem ver que saiu em todos os lugares. Então, é bem interessante. Por quê? Qual é a grande contradição aí que ocorre do Paulo Guedes em relação ao Bolsonaro? O Bolsonaro falou que o país ia crescer, né? Ele prometeu que ia fazer o crescimento e a privatização era uma das propostas de fazer o país crescer, com a desculpa ali neoliberal de que a privatização ia diminuir o Estado, que na verdade não foi o que aconteceu, porque a privatização aqui no Brasil, o que aconteceu? O Paulo Guedes e o Bolsonaro, o que eles fizeram com o dinheiro da privatização? Eles aumentaram o Estado, eles criaram o Auxílio Brasil de R$600. Eles aumentaram o Estado, que no capitalismo público a gente chama de Estado governamental, que é o Estado, é o gasto, é o Estado que gasta, não é diferente do sistema do capitalismo público. O capitalismo público trabalha com investimento, que ele cria empresas públicas, as grandes empresas públicas. Com essas grandes empresas públicas, o Estado não está crescendo, não está tendo inchaço de gastos. Ele, na verdade, ele está reduzindo o tamanho do gasto estatal. E ele aumenta a infraestrutura autônoma, que são as empresas públicas autônomas, que não têm ingerência política. Então, os políticos não se metem, eles não ganham nada, eles não podem roubar, eles não podem corromper. Não é como as empresas públicas atuais, não, tá? Isso tem que ficar claro, porque as empresas públicas atuais, claro que são anti-corrupção. Por quê? Porque são os políticos que mandam nessas empresas. Como os políticos mandam nessas empresas públicas atuais, elas são o pior modelo possível, são um modelo cheio de corrupção. O modelo do capitalismo público, diferentemente, ele é um modelo em que as empresas públicas elas são autônomas, elas são administradas como as empresas privadas. A única diferença dela para a empresa privada é que ela é superior à empresa privada em eficiência, porque o lucro dela não vai para o rico comprar seu iate, comprar seu avião, seu helicóptero, gastar comprando casa em Miami, nada disso. O lucro da empresa pública, do capitalismo público, ela retorna como investimento na própria empresa, fazendo com que a empresa se torne mais rica, mais próspera e, com isso, escalando para inúmeras empresas públicas que vão ser criadas com esse sistema. Isso faz com que a economia cresça, gere uma taxa de investimento muito maior. Isso aí eu descrevo no livro Capitalismo Público, descrevo isso em outros livros. Isso é muito importante porque é tudo fundamentado cientificamente, tudo tem estrutura lógica que mostra como funciona. Vocês podem ver a estrutura lógica. Se inscreva aí no canal que um dia eu vou mostrar essa estrutura lógica aqui.
E é muito importante que vocês continuem vendo os vídeos, que eu vou cada vez mais entrar em aspectos do capitalismo público que mostram como ele é superior. Vocês vão entender por que a China é o país que mais cresce no mundo, é o país que mais cresceu no mundo e conseguiu tirar 800 milhões de pessoas da pobreza utilizando um sistema baseado em empresas públicas. É um modelo que o Brasil está na hora de adotar para sair dessa situação que a gente vive hoje. A gente vive numa pobreza crescente, contínua, né, constante. A gente nunca sai dessa situação de pobreza. Quando a gente tem um boom das commodities, a gente tem um pequeno voo de galinha que cresce 3%, e aí todo mundo acha que é maravilhoso, mas é insustentável, porque a população ali cresceu também. Então, o aumento de renda não foi real. A gente não tem um país que cresce a renda, que cresce a economia. A gente nunca se torna próspero. Os problemas sociais estão sempre aumentando. A gente vê as cidades aí. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas não conseguem sair de casa à noite, porque senão vai ser assaltado, senão vai ter uma guerra de facção. O Estado já quase não manda mais em quase nada na cidade. São as facções criminosas que mandam em tudo. Os problemas de educação são terríveis. As pessoas mais pobres não conseguem uma boa educação. As pessoas não conseguem um bom emprego. Dependem do SUS, tem que ficar em filas intermináveis no SUS. Tem que chegar 4 horas da manhã para pegar uma fila para só ser atendido no final das 5 horas da tarde. E às vezes não é atendido, não consegue fazer o exame, tem que ser 6 meses depois para marcar um exame. Até lá a pessoa já morreu, não consegue marcar nem a operação, a cirurgia, nada. Então, assim, é um sistema péssimo esse que a gente vive, extremamente corrupto. Está na hora de mudar, o capitalismo público é a solução. Se inscrevam no canal para conhecer melhor o capitalismo público, leiam um livro do capitalismo público. Tem um grupo do Telegram aí que eu criei agora. Não vou usar mais tanto o grupo do WhatsApp, então se inscreva, entre aí no grupo do Telegram. Quem quiser marcar debate comigo, eu aceito debate com qualquer um, com todo mundo. Quem quiser também mais informações, quem quiser poder ajudar a gente a se organizar, a fazer alguma coisa a mais aí, é sempre bem-vinda a ajuda. É muito, muito interessante, muito útil também. E é isso aí. Até a próxima aí, pessoal.